luchando junto a mí y así. Internacionalicemos la lucha. Internationalisons la lutte. Internazionalizziamo la lotta. 让我们把抗争遍布全球。 Internationalize the struggle. Internazionalizzemos a luta. Olá, companheiros e companheiras. Bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Internacionalizemos a Luta. Esse nosso podcast a gente tem de volta a nossa querida âncora Carla Lupe. Oi, gente! Oi, Vicilene, que bom estar contigo de novo, comadre. Olá, companheirada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui acelerada em ritmo de Feira Nacional da Reforma Agrária. Como tem dito por aí, que nós entramos essa semana em estado de feira. Camaradas, a gente quer relembrar um pouquinho, cada um e cada uma, né? Se ainda não se inscreveu, o nosso podcast está super acessível. Você pode, né, acessar pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Spotify do MST. No caso do Spotify, tem que escrever na lupinha Internacionalizemos a Luta. Salva, que aí ele vai voltar para você toda vez que a gente fizer o programa. E quem ainda não se inscreveu no Zap Zap do MST, faça esse favor, porque você vai receber no seu telefone e poder compartilhar com toda a companheirada do acampamento, do núcleo de base, do grupo de juventude, nas escolas. Esse Zap Zap do MST aqui vai bem, viu? Você recebe informação do MST na hora e dentre elas o nosso podcast Internacionalizemos a Luta. Missy, como é que foi o último programa? Eu escutei um pouquinho, não consegui estar com vocês, mas deu bom, né? O nosso programa, que foi a nossa 8ª edição, foi bom. Porque nós tratamos de um tema importante do nosso mês de abril, que foi o tema, o Dia Internacional de Luta Camponesa. Trouxemos essa dimensão internacionalista desse abril e desse dia, que para o MST é muito importante, para os movimentos da Via Campesina. Então, compas, vai lá nas nossas plataformas e veja o nosso último programa que está presente, nosso programa que traz essa dimensão da luta internacional. O companheiro Jaime fez uma entrevista com nós no programa que trouxe o significado desse Dia Internacional, né, de Luta Camponesa, o 17 de abril, para os movimentos e os povos do campo no mundo. Lá tem umas perguntas e ele fez essa entrevista boa com nós. Também trouxemos o tema do massacre, relembrar a memória do massacre de Eldorado do Carajás, né, esse símbolo da resistência, da luta contra o latifúndio no mundo. E tem também um pouquinho do que nossas brigadas internacionalistas, das nossas missões e prática internacionalista, do que tem feito na relação com os movimentos camponeses em torno desse 17 de abril, nos países no qual nós estamos como brigadistas, né, com brigadas internacionalistas. Então, vai lá! Escutem aí nosso último programa que tá valendo a pena, companheirada. Bora, né, Missy? E claro, deixem, gente, o recadinho de vocês, o que vocês estão achando dos nossos programas, tem dicas, quer mandar um alô, né? Tipo agora, dar aquele abraço para as nossas rádios, todos os nossos acampamentos e assentamentos, e incentivar que vocês sigam transmitindo o nosso podcast, né? Internacionalizemos a luta. E para entrar no nosso programa de hoje, que tem como temática principal as feiras no mundo, porque o Movimento Sem Terra decidiu que de 11 a 14 de maio, no Parque da Água Branca, o que é que vai nós ter? É 10, cara, porque o 10 nós montamos as barracas. É verdade. A companheirada tem que chegar aqui, tem que estar aqui dia 10. E a abertura com nossos feirantes é dia 10, por isso que a gente está na cabeça, é dia 10. Isso mas é mesmo. 11. Mas, né, para o público em geral, dia 11 vai estar sendo vendido nossos produtos que vêm de todas as regiões do país, produzidos, organizados, né, pelo povo sem terra, que garantiu que a gente tenha uma diversidade de produção. Sem dúvida vão ser mais de 1000 tipos, né, diferentes de produtos que serão comercializados in natura, cooperativado, que vem, né, da nossa agroindústria. Vai ter arroz, né, eu imagino, mas gente, vai ter açaí, mandioca, cebola,
verduras Carne de aí. bode, lá de Pernambuco. Tripa, será que vai ter? Nossa. Pinhão. Será que o pessoal do Sul vai trazer pinhão? Com certeza, vai ter aquela comida lá de Santa Catarina. O entreveiro. O entreveiro, com certeza. Nossa, Salame, delicioso. queijo, doce de leite, café. E vai até ter uma barraca internacionalista, com produtos de camponeses e camponesas de alguns países que temos aí articulação com a Via Campesina. Vai ter produtos de Sri Lanka, do Nepal, da Colômbia, do México, da Venezuela, da Argentina. Enfim, temos aqui uma representação do que significa as feiras para os camponeses no mundo inteiro. Eu queria lembrar que provavelmente vai ter uma companheirada que vai estar ouvindo o nosso podcast vindo já, né, no caminhão, no ônibus, com a produção, para garantir, né, que todo produto que vem da região amazônica, do centro-oeste, do sudeste, do sul e do nordeste estejam aqui ocupando o coração dessa cidade em São Paulo. E, Miss, eu não posso deixar de falar das programações culturais, né? Nossa! A gente tem mais de 300 artistas envolvidos na nossa Feira da Reforma Agrária. Porque as feiras têm essa dimensão cultural também, né? Bom, a feira em si já é uma ação cultural. Exatamente, né? A arte que humaniza, que transforma, que nos eleva, que denuncia, né? Que traz para nós vários momentos de partilha. Então, estejam com a gente, acompanhem, tem apresentação de meio-dia, junto da Culinária da Terra, tem show à noite. Tem muita atividade bonita que essa feira está mobilizando muita gente. Eu ouvi o setor de produção falar que é 1.200 militantes trabalhando nas equipes de trabalho, gente. Grande, né, Missy? Muito grande. Esse é um grande evento para o MST. Por isso que a gente trouxe para essa edição do podcast, que é a nossa 9ª edição, esse tema que a gente está denominando as feiras no mundo. Porque essa é a ferramenta dos camponeses e das camponesas no mundo, de comercializar o que produz e também de fazer o diálogo e a relação com o conjunto da sociedade. Então, bora lá apresentar os blocos? Vamos. Né? A gente começa no bloco para entender o hoje, conversando com a Ana Chan, que é militante do Coletivo de Cultura do MST, da CPP, da nossa Escola Nacional Florestan Fernandes, que vai falar para a gente um pouco do aumento da fome no mundo e o papel das feiras na construção da soberania alimentar dos povos. E o nosso segundo bloco, que é os povos na história, nós vamos passar por alguns países que têm uma produção camponesa e garantiram que ela chegasse na nossa barraca internacionalista que vai ser montada aqui na feira. Então a gente vai conhecer um pouco, né, da luta dos camponeses e camponesas desses países. E para fechar o nosso bloco Luta Sem Fronteiras, nós vamos conversar com alguns companheiros da Argentina, anotem aí, Venezuela, Colômbia, Zâmbia e Sri Lanka, sobre a importância das feiras nesses países e da participação deles na nossa Feira Nacional da Reforma Agrária. Vem que vai ser bonito, né? Eita que tá bonito, vai estar bonito esse programa, hein? Coisa boa. E companheirada, então vamos lá para o nosso primeiro bloco, já de imediato, para nós não perder tempo e escutar a nossa querida companheira Ana Chan. Para entender el hoy. Pour comprendre le présent. Per capire l'oggi. 为了我们今天的明白， Understanding Today. Entendendo o hoje. E dar as boas-vindas à Ana e agradecer sempre pela participação dela no nosso podcast, sempre à disposição. E a Ana tem assumido essa tarefa do tema das feiras, da alimentação, como essa dimensão cultural para o nosso movimento, que tem cumprido uma tarefa importante. Por isso que a gente acha que é importante ela, como uma internacionalista que é, participar do nosso programa. E Ana, a gente temos aí algumas perguntinhas para ti e queremos começar e pedir para você comentar sobre, primeiro, né, que o Brasil ele voltou para o mapa da fome durante o desgoverno do Bolsonaro, mas o aumento da fome é um fenômeno que tem atingido muitos países, né, no mundo inteiro. Por outro lado, o agronegócio internacional nunca lucrou tanto, né, como no último período. Então, a gente pede para você que pudesse nos explicar, né, a essência dessa contradição
que é entre o lucro do agronegócio e o aumento da desigualdade e da fome no mundo. Bom, embora seja um fenômeno internacional, o Brasil ele é um caso bem emblemático para pensarmos isso que parece ser um desajuste, mas que nada mais é do que uma consequência do modo de produção capitalista e desse papel subalterno, né, que o Brasil e os países do sul global são relegados aí nesse mercado e nessa geopolítica mundial. O agronegócio ele tem seu foco na produção de algumas poucas mercadorias agrícolas para exportação. Então, a gente tem aí, né, a já conhecida soja, milho, a celulose, que são mercadorias que, na sua grande maioria, nem sequer são transformadas em alimento para consumo humano nos próprios países que compram, né? Agronegócio, como o nome já diz, ele é um negócio, né? O agronegócio ele não está preocupado em produzir alimentos para a população, nem aqui no Brasil e nem em nenhum lugar do planeta, né? Se a gente olhar, por exemplo, o Brasil, este ano a gente terá uma das menores safras de arroz e feijão, por exemplo, né, que são a base alimentar aí, brasileira, né, aquela que é mais comum no país inteiro. E essas safras pequenas, justamente porque não há uma prioridade na produção de alimentos, isso por um lado, né, há inclusive uma tentativa de substituição dos padrões alimentares do brasileiro, né, substituindo aí o arroz e o feijão pelos ultraprocessados, mas também, por outro lado, e isso já é comprovado, né, o agronegócio ele causa grandes desequilíbrios ambientais, né, o que acaba provocando aí efeitos climáticos extremos, como enchentes, secas, enfim, tudo isso que a gente vem vendo nos últimos anos. E tudo isso acaba prejudicando imensamente as lavouras, né, e se traduzindo em colheitas de menor quantidade e qualidade. Por outro lado, a gente tem o fenômeno de que o agro praticamente não paga imposto, e para isso é muito mais lucrativo para ele continuar exportando a sua produção. E por outro lado, a gente ficamos muitos anos sem nenhum tipo de política pública voltada para a produção camponesa, o que faz a oferta ficar menor e os preços aumentarem de forma, né, como a gente vem vendo aí, bem acelerada. Por outro lado, a gente também tem o fato de que, de uma maneira geral, né, houve uma diminuição das condições de vida e do poder de compra da grande maioria da população. E isso vem trazendo esses dados aí alarmantes, né, que a gente vê que pouco mais da metade da população tem algum nível de insegurança alimentar, ou seja, a pessoa não sabe com certeza se vai conseguir realizar pelo menos 3 refeições ao dia. E o caso mais extremo, né, desses 20 milhões de brasileiros e brasileiras que passam fome. Então, a gente acredita que precisa ser uma prioridade desse novo governo, esse fortalecimento de políticas públicas com foco na produção de comida saudável para todos e todas. E aí, essas políticas passam por reforma agrária, por incentivos de crédito à agricultura camponesa, por programas de aquisição e estoque de alimentos, por um programa, a retomada do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ter uma alimentação adequada e saudável é um direito humano e a gente precisa continuar lutando para que ele seja garantido a todos os brasileiros e brasileiras. Muito bom te ouvir, Ana. Obrigado. Nós temos mais uma pergunta, viu? Não acabou ainda não. Porque no último programa, né, o companheiro Jaime Amorim, da Direção Nacional do MST, ele falou muito do conceito de soberania alimentar e da importância desse debate no combate à fome. E agora aqui com você a gente queria retomar qual que é o papel dos camponeses, das camponesas e das feiras locais, né, que ocorrem e que contribuem na construção da soberania alimentar dos povos. Você pode comentar aqui um pouquinho com a gente? Nós acreditamos que o papel dos camponeses e camponesas é justamente produzir comida saudável para toda a população e produzir essa comida através da agroecologia, respeitando as culturas alimentares de cada local, fortalecendo formas cooperativadas de trabalho e organização popular, o uso de tecnologias apropriadas a partir de relações
que também elas têm que ser saudáveis, seja com a natureza, seja entre os seres humanos. Só um modelo de agricultura que vê o campo como um lugar de produção de vida e não apenas de mercadorias, só esse modelo pode ajudar a resolver o problema da fome, porque ele vai estar preocupado e ter o foco nas pessoas e não apenas no lucro. Por isso que falar de alimentação saudável passa necessariamente por debater e construir políticas públicas de acesso à terra e de fortalecimento da reforma agrária popular e da agricultura camponesa. E é dentro dessa proposta que as feiras elas cumprem um papel muito importante. As feiras elas são muito mais do que esses espaços de comercialização. Elas são, historicamente, esse ponto de encontro, esse espaço de convívio, da representação das culturas locais, regionais. As feiras elas têm esse potencial de reafirmar a importância do alimento, a importância da cozinha. A gente sabe que tem sempre comida muito gostosa nas feiras, né? E elas são essa forma privilegiada de diálogo da população da cidade que quer conhecer mais, quer conhecer melhor o que está comendo, onde está sendo produzido, e também do povo do campo, de mostrar a sua cultura, mostrar o seu projeto para a agricultura brasileira e para a sociedade. Então, a nossa Feira Nacional da Reforma Agrária, que vai acontecer na próxima semana aqui em São Paulo, é o nosso maior exemplo. Vai ser certamente uma grande festa da cultura brasileira, aí celebrando a alimentação saudável. Simbora para a feira, minha gente, que vai dar bom. Obrigada, Ana. Obrigada de verdade por essa participação no nosso programa. A gente sabe que você está aí nas correrias da preparação da feira, está metido em muitas tarefas, mas mesmo assim priorizou um tempinho para vir aqui conversar com nós sobre esse tema tão importante, que é o tema da alimentação, né, e da soberania alimentar para os povos do mundo e da nossa luta e resistência. As feiras é uma dessas nossas ferramentas. Muito obrigada mesmo. Ana, um molho de coentro para você como agradecimento. A gente também te convida para vir comer uma muqueca numa das barracas da feira, que não tem melhor forma de te agradecer. Vamos lá então, companheiro, passando logo de imediato para o nosso segundo bloco, que é os povos na história. Um bloco que a gente tem as duas companheiras aí sempre que nos ajudam, que é a companheira Maria e a companheira Cássia. Sejam bem-vindas, meninas. Oxi, e Cássia agora tá, além de tudo, diretora do nosso programa, né? Roteirista, diretora, cuidando do tempo, garantindo a água. Bora lá. É Cássia, né? Nossa grande dirigente internacionalista. Então, companheirada, esse bloco, a gente tem essa dimensão da literatura e a gente tem dito para esse programa que para ter feira tem que ter produção camponesa, né? E para ter produção tem que ter terra para os camponeses, você tem que fazer a luta contra o latifúndio e ter a reforma agrária. É como aquela história, o ditado que se diz, né? A história que sem feijão não tem feijoada. Então, e você pode incrementar a feijoada com um monte de coisa, né? Pode botar tudo, mas se não tiver feijão, esquece. E assim é a reforma agrária, assim é a produção de alimento para o povo. Por isso que esse bloco vai ter essa dimensão tão importante de trazer para nós a importância da terra, né, para a produção de alimento no mundo. E para o MST isso é essencial, né? Pro MST, a luta do MST é a luta pela terra como a principal ferramenta da reivindicação da reforma agrária, mas também para nós ter vida digna, que significa produzir alimento e ter diversas outras dimensões para a emancipação do povo no campo e também da nossa sociedade em geral. Assim que queremos de imediato passar pelas duas, né, para elas trazer para nós essa dimensão. Los pueblos en la historia. Les peuples dans l'histoire. I popoli nella storia. 人民在历史长河中， Peoples in History. Os povos na história. Venezuela, Sri Lanka, Colômbia, Palestina, Zâmbia, Brasil. Países tão distantes geograficamente e com realidades tão parecidas de expropriação de terras indígenas e camponesas.
Inimigos comuns que nos unem a todos os camponeses e camponesas do mundo, o latifúndio e o agronegócio internacional. Lutas e resistências que também nos unem, por nossas terras e territórios, para produzir e construir a soberania alimentar de nossos povos. Sou uma camponesa colombiana. Historicamente, as camponesas e camponeses colombianos sempre fomos a mão de obra do campo, os que realizam todas as tarefas de cultivo e colheita para os grandes latifundiários que monopolizam a terra. Nunca tivemos muita opção. Era aceitar contratos precários de arrendamento de terra ou deixar o campo e ir para as periferias das cidades. Minha família decidiu continuar no campo, mas não nas condições que nos ofereciam. A partir de 1920, começamos a organizar os primeiros movimentos camponeses do país, para reivindicar nosso papel como sujeito produtivo e exigir nosso direito à terra. Nossa palavra de ordem era La tierra pa que la trabaja, a terra para quem a trabalha. Hoje, através do Coordenador Nacional Agrário, organização camponesa membro da Via Campesina, seguimos reafirmando nossa luta pela reforma agrária, na defesa de nossos territórios, dos bens naturais comuns, da identidade, cultura e economia camponesa, pela soberania alimentar, vida digna no campo e pela soberania popular. É nesse caminho que vamos construindo os territórios agroalimentares, os territórios livres do latifúndio e do agronegócio, onde a produção está a serviço das necessidades do povo. Voy a ver a mi morena, voy a ver a mi morena, que hace tiempo se me espera. Sem terra, sem vida. Meu país se chama Sri Lanka, uma pequena ilha ao sul da Índia. Aqui, possuímos um sistema de agricultura doméstica de produção de alimentos de mais de 2.500 anos. Antes da colonização britânica do nosso país, todas as terras eram consideradas de propriedade ou sob a custódia do rei. Mas as camponesas e camponeses eram livres para se estabelecer e desenvolver suas próprias formas de cultivo em qualquer terra disponível. Até que o governo colonial britânico introduziu a propriedade privada da terra, tomando as terras para grandes plantações de café e chá para exportação. Os trabalhadores dessas grandes plantações eram os mais explorados e carentes do país. Ainda hoje, muitos trabalhadores e trabalhadoras de Sri Lanka são obrigados a trabalhar em condições de quase escravidão nas plantações do agronegócio. Mas nós, camponesas e camponeses do Movimento Nacional por Terra e Reforma Agrária, temos resistido fortemente ao avanço das empresas estrangeiras sobre nossas terras e nossa agricultura. Temos lutado também por preços mais justos para nossos produtos e por uma política de apoio à comercialização da produção camponesa. Llegó la hora de futuro con grandeza. Comuna ou nada? Nossa Venezuela. Um país historicamente submerso em latifúndios, onde as oligarquias rurais sempre foram donas das terras e do poder político e econômico. Com a chegada do nosso comandante Hugo Chávez ao poder, um dos objetivos da Revolução Bolivariana foi diversificar a economia, promovendo a produção agrícola em todo o país. Numa declarada guerra ao latifúndio, a terra foi recuperada como medida destinada a resolver as profundas desigualdades então vigentes no acesso e posse da terra. São essas terras recuperadas que hoje estão nas mãos de cooperativas e comunas. Hoje, sou comuneira da comuna Che Guevara, localizada nas férteis encostas da Cordilheira dos Andes, no estado de Mérida, uma montanha com vocação agrícola onde abundam cacau, café e outros produtos. Nossa comuna é composta por 1.600 famílias, 6.000 pessoas, organizadas por 12 conselhos comunais. Na comuna existem vários negócios familiares, mas o baluarte produtivo está no café e no cacau. O orgulho da comuna são as empresas Che Guevara 2021, para a produção, transformação e distribuição do cacau, e a cooperativa Colinas del Mirador, produtora e distribuidora de café.
Os camponeses e as camponesas da Colômbia, de Sri Lanka, da Venezuela e de outros vários países estarão representados na Quarta-feira Nacional da Reforma Agrária do MST, a partir de suas lutas e de seus produtos. Rapadura e farinha de arepa das comunas venezuelanas, curry e pimenta preta dos camponeses do Sri Lanka, chocolate em pó e remédios fitoterápicos dos territórios agroalimentares da Colômbia. E café, minha gente, de todas as partes, para todos os gostos. É isso, ocupar e resistir para poder produzir. É o lema dos camponeses do mundo. Cássia e Maria, obrigado por esse momento. A gente sabe que na luta pela terra, para nós ter esse arroz orgânico, maravilhoso, saboroso que chega na nossa mesa, milhares de camponeses e camponesas antes fizeram o processo de luta e ocupação de terra e garantiram, né, a nossa contribuição enquanto movimento para a democracia no Brasil. Porque ter terra, produzir alimento saudável, é uma maneira da gente garantir que a democracia seja real, né, seja verdadeira e seja para todos. Então, continuando, que nós já estamos indo para o final, que rápido que passa, comadre. Já vamos aqui para o nosso próximo bloco. A gente vai dialogar um pouquinho, né, com a companheira Nuka, do Movimento Nacional pela Terra e Reforma Agrária do Sri Lanka, com o companheiro Carlos Vargas e a companheira Ilmar Rodrigues, que são lá das comunas da Venezuela, e o companheiro Henrique, da Federação Rural da Argentina, que vão trazer um pouco para nós essa ideia, né, de feira e luta sem fronteiras. Lucha sin fronteras. La lutte est sans frontières. La lotta senza frontiere. 不受边界制约的反抗。 Struggle without borders. Luta sem fronteiras. Lá no Parque d'Água Branca vai ter feira popular de comida bem saudável. Salve, camaradas! Aqui quem fala é Simone Magalhães, desde Venezuela, da Brigada Internacionalista Apolônio de Carvalho. Camaradas, nossa quarta-feira nacional da Reforma Agrária está chegando a São Paulo. E nesta edição teremos uma barraca internacionalista, com produtos, histórias e lutas camponesas que vêm de diversas partes do mundo. Um dos países que vai estar com produtos na nossa feira é o Sri Lanka, uma ilha bem pequena ao sul da Índia. A companheira Nuka, dirigente do Movimento Nacional por Terra e Reforma Agrária, o MONLAR, do Sri Lanka, e membra da Coordenação Internacional da Via Campesina, nos conta o significado de estarem participando da nossa feira. Norte, sul, leste, oeste, é uma feira nacional, feira da reforma agrária, com espaço... Hey, this is Anuka from Sri Lanka. Olá, aqui é a Nuka, de Sri Lanka. Estamos levando alguns dos nossos produtos para a Feira Nacional da Reforma Agrária no Brasil. Essa é uma grande solidariedade para com os camponeses e pequenos agricultores de Sri Lanka. Nós produzimos produtos agroecológicos para as nossas comunidades. E essa é uma grande oportunidade de compartilhar nossos produtos com nossos amigos especiais do Brasil. Sabemos que isso é muito importante, porque estamos lutando contra as empresas transnacionais e realmente precisamos construir nossa própria comercialização e economia camponesa. Por isso, precisamos construir movimentos cooperativos em nossa sociedade e em nossas comunidades. Essa é uma forma de mudar o sistema. Viva o MST! Viva a Feira Nacional da Reforma Agrária! E agora vamos seguir pela nossa América. Começamos com Henrique, da Federação Rural da Argentina. Depois ouviremos a Fabiane, da Coordenação Nacional Agrária. E encerramos com Ilmar Rodrigues, das comunas da Venezuela. Vamos ouvir? Lá no Parque d'Água Branca vai ter feira popular. Federação Rural, na localidade de Olavarría, província de Meu nome é Henrique, da Federação Rural, província de Buenos Aires, Argentina. Com relação às feiras de verduras, de agricultura familiar, dos próprios produtores e produtoras, os produtores locais levam suas verduras para vender aos consumidores de forma direta.
Com isso, se consegue uma legitimidade importante, na qual o povo reconhece que há um espaço onde interagir com os produtores. Um dos temas que mais se vem debatendo na sociedade é o tema dos alimentos, o que consumir, quanto custa, de onde vem e etc. Assim, é como está funcionando aqui o que são as feiras populares de verdura. Comida bem saudável, todo mundo vai gostar. Fabián Andrés Barreto, sou parte do Executivo Nacional do Coordenador Nacional. Meu nome é Fabián Andrés Barreto, sou parte da Executiva Nacional do Coordenador Nacional Agrário e sou da região sul-oriental da Colômbia. Nós, como Coordenador Nacional Agrário aqui em Colômbia, participamos das diferentes feiras e mercados camponeses que fomentamos como organizações nos nossos territórios. Aí, buscamos pressionar nossa produção camponesa, participamos tanto com produtos frescos, dependendo da região, mas também em alguns lugares temos produtos já beneficiados, como, por exemplo, os que vão estar na Feira Nacional da Reforma Agrária no Brasil, que é o café e o chocolate, cacau. Tanto o café como o cacau são produzidos nas terras de nossos companheiros e companheiras e, a partir de um esforço coletivo, estabelecemos agroindústrias de processamento, de onde vêm os produtos que vão estar na feira no Brasil. De igual forma, vamos participar com tinturas e pomadas que são produzidas por companheiras da região nordeste da Colômbia, mais especificamente a região de Catatumbo. Elas fazem esse processo de tinturas e pomadas também a partir do processo de cultivar plantas medicinais e fazem o beneficiamento também coletivo por meio da organização que temos no território. Então, vamos participar com esses 3 produtos. Para nós, isso faz parte de uma aposta no fortalecimento da economia camponesa e economia própria, e nossos processos de transformação e trabalho coletivo estão cimentados com base no trabalho cooperativo e colaborativo. Não exercemos uma dinâmica de exploração, nem alimentamos o tema dos intermediários. Buscamos precisamente que a produção camponesa chegue diretamente ao consumidor, tanto rural como urbano. Leste-Oeste é uma feira nacional, feira da reforma agrária com espaço. Bueno, mi nombre es Ilma Rodríguez, pertenezco y soy vocera de la comuna Che Guevara. Meu nome é Ilmar Rodrigues, pertenço e sou porta-voz da comuna Che Guevara, Mesa Julia, do estado Mérida da Venezuela. Nossa comuna produz várias coisas, mas temos 2 unidades de produção e processamento de café e cacau. Esses 2 são os ramos mais importantes que se produz na região e que agora vão estar presentes na Feira Nacional da Reforma Agrária no Brasil. Para nós é uma honra, estamos muito contentes. É como conseguir uma das metas que traçamos de levar nossos produtos para fora da Venezuela e mostrar o que fazemos em coletivo, com muito amor e com muito trabalho social. Trabalho de base, e que começamos a fazer praticamente do zero, e que agora já começamos a processar e aperfeiçoar o processamento e fazer produtos de melhor qualidade. Ficamos muito contentes de poder mostrá-los ao mundo, para que vejam o que fazemos, o que trabalhamos nas comunas, sobretudo em prol da soberania alimentar, e de poder mostrar que sim, podemos, e que o socialismo é o nosso caminho. El socialismo es nuestro camino. Brincadeiras pode levar as crianças no metrô da Barra Funda, lá no Parque da Água Branca. Com isso, encerramos esse bloco e esperamos por todas, todes e todos na Quarta-feira Nacional da Reforma Agrária e na nossa Barraca Internacionalista, que estará recheada de produtos regados de muita luta e com uma produção dos povos de todo o mundo unidos. Então, é um momento bonito, bem internacionalista, que nós vamos dialogar com nossos camaradas da Zâmbia, do Sri Lanka,
da Venezuela e da Argentina, que numa articulação aí com a Via Campesina garantiram que chegasse na nossa Feira Nacional da Reforma Agrária diversos produtos que nós vamos comercializar na Barraca Internacionalista. Eu só tenho uma dica, chegue no primeiro dia, porque não tem muitos produtos assim, né, Missilene? Mas tem coisas boas. Tem até mole do México. Imagina, tortilha do México, café da Sri Lanka, da Colômbia. Tem uma diversidade de coisas super importante. Mel da Argentina. Isso aí. E para a gente entender também a importância das feiras, né, dos camponeses e das camponesas para essas sociedades, né? Como isso é uma ferramenta importante mesmo. Então, entendendo a luta sem fronteira e o papel das feiras nessa luta tão importante para nós ter vida digna e democracia para o mundo inteiro. Camaradas, nós queremos agradecer imensamente a contribuição de vocês, beijos, não sei como é que fala em outro idioma, né? Mas que chegue em Sri Lanka, não sei. Que chegue a todos vocês o nosso beijo, o nosso abraço internacionalista, porque a gente segue fazendo luta sem fronteiras, né? O internacionalismo é essa tarefa bonita que dá a unidade dos camponeses e dos povos no mundo. Muito obrigada, companheiros e companheiras. Obrigada também à nossa militância das brigadas internacionalistas que sempre estão nessa missão desse bloco, né, do Luta Sem Fronteiras, os que estão lá nos países, um abraço forte para a companheirada que está em Cuba, que está na Zâmbia, na Venezuela, no Haiti, na China, onde estão nossas missões internacionalistas. Assim que muito obrigada. E com certeza vocês vão ficar com um gostinho de feira. Oh, meu Deus, vai chegar. Mas vai chegar as fotos, vídeos, a celebração dessa grande missão que é a Feira Nacional da Reforma Agrária do MST. E vamos já para as finalmente, né, despedida, comadre. Coisa boa. Mas é uma despedida de se encontrar já. Que a feira tá aí e vai ser um grande encontro do povo sem terra aqui em São Paulo. E se tudo der certo, aqui com a nossa equipe do setor de comunicação, nós vamos fazer um podcast ao vivo na feira. Pensasse. Ui, que medo. Saiu uma proposta, não sabemos se vai rolar, em função das correrias, mas tem essa grande possibilidade da gente fazer uma entrada ao vivo. Aí sim, vocês podem nos acompanhar de casa, né, lá dos assentamentos, dos acampamentos, de onde tiver. E também nossas brigadas podem, inclusive, um pouquinho ao vivo da nossa feira, né? Exatamente. E quem não vier para a feira, porque vai lá, tá lá cuidando da terra, da produção, da família, vai receber, sem dúvida, essa energia que é da organização do nosso povo sem terra, que é essa capacidade de demonstrar força, felicidade, produção, alimento saudável, cultura e essa construção bonita do nosso movimento rumo aos 40 anos, né, Miss? Isso aí, estamos nesse esforço. E deixar a dica, companheirada, de volta, reforçar para acessar nossas redes sociais, onde está o nosso podcast, também a página, né, e as ferramentas do nosso setor de comunicação, com suas diversas produções de materiais, notícias, sobre todos os momentos atuais que nós estamos vivendo, de luta, de enfrentamento ao latifúndio e ao agronegócio. Assim que, com o peito cheio de saudade, até o próximo mês. Um abraço, camaradas. Tchau, tchau. Internacionalizemos a luta. Internacionalizemos a esperança. Viva as feiras no mundo e os camponeses e as camponesas. Um abraço, gente. Um abraço. Internacionalicemos la lucha. Internationalisons la lutte. Internazionalizziamo la lotta. 让我们把抗争遍布全球。 Internationalize the struggle. Internazionalizzemos a luta.